Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração, de ajuda. Terça-feira estamos aqui, não tão frio como poderia estar, né? Mas aqui com disposição, né? Vamos fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos, agradecer ao nosso Pai por podermos estar aqui hoje, para ouvir os ensinamentos de sua vida, sobre amorosidade, sobre proximidade, que tenhamos toda a sensibilidade possível para colocar em prática os ensinamentos recebidos, toda a amorosidade para acolher o próximo, todo o desejo de melhora disponível e muito empenho de nossa parte. Que nossos mentores nos auxiliem nessa percepção, em nos manter sempre alertas aos sinais, para que possamos trilhar todos os dias um caminho diferente rumo à evolução. Mentores, amigos, aqui presentes, auxiliem o nosso amigo que fará o Evangelho hoje, Fábio, e que tenhamos toda uma ótima semana. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite você também, que está vendo. Aliás, tem alguém assistindo? Se tiver, fala um oi na nossa página, tá? Pra gente ter um feedback. Dando sequência ao estudo das parábolas evangélicas. Hoje, o objeto das nossas reflexões está no livro de Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. Parábola da candeia e do alqueire. Ou, como diz aqui no Evangelho, como receber e transmitir o ensinamento de Jesus. Diz assim o trecho: ninguém acende uma lâmpada para cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candelabro, para que aqueles que entram vejam a luz. Pois não há nada de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Cuidai, portanto, do modo como ouvis, pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que pensa ter, lhe será tirado. Bom, isso da parábola é legal, porque por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai chegar no fundo do ensinamento. Não agora, lá na frente a gente chega, mas hoje a gente tem um material para estudo assim infinito, inesgotável, porque isso se desdobra, isso se aprofunda, isso se densifica de formas assim que trazem a cada olhar uma nova compreensão, uma nova visão e uma nova certeza para o nosso espírito acerca das situações e das circunstâncias em que vivemos e como agir nelas. Então, como o tempo é curto e a parábola poderia levar a gente a ficar horas falando, então vamos trabalhar com 3 elementos que são mais específicos para a gente refletir: luz, alqueire e velador ou a candeia. Luz. O que é luz? A gente está em um ambiente iluminado, né? Então a gente tem a noção de que a luz é claridade, mas é dessa luz que Jesus está falando? No livro de João, capítulo 8, versículo 12, João diz o seguinte, Jesus diz o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E em Mateus,
capítulo 5. Onde que está? Caiu o marcador. Mas é o capítulo 5, versículo 13 também, se não me engano. Jesus diz o quê? Eu lembro de mais ou menos. Jesus fala o quê? No Sermão do Monte. Vós sois a luz do mundo. Jesus falando em João, eu sou a luz do mundo. Jesus falando no Sermão da Montanha para todos aqueles que estavam assistindo, vós sois a luz do mundo. A relação é a mesma. A equiparação está estabelecida pelo próprio Cristo. Ele é a luz do mundo, nós somos luz do mundo. Estamos no mesmo pé de igualdade. Jesus nos coloca nesse pé. Quem é Jesus? Se ele é a luz do mundo, quem é Jesus? Kardec nos dá a resposta no Livro dos Espíritos, né? Jesus é guia, Jesus é modelo. Jesus é o destino a que os espíritos em evolução aspiram chegar aqui nesse mundo, nesse nosso âmbito. Jesus é a evolução. É luz porque é evolução. Jesus esclarece, Jesus ilumina, Jesus elimina, dissipa as sombras, afasta as trevas do nosso caminho. Esse é o sentido da luz, não da luz material, da luz elétrica que a gente está acostumado a trabalhar, mas que também tem uma função bem similar. Mas Jesus funciona na dimensão espiritual. É a luz da vida, é a luz do Espírito. Mas ele também diz que nós somos isso. E de fato somos por quê? Porque nós somos perfectíveis. Todos nós estamos fadados a chegar no mesmo patamar que Jesus já está. Que ainda não é um patamar definitivo. O próprio Cristo ainda tem um trajeto a seguir. E nós iremos até o fim com Ele. Então nós também temos essa mesma potencialidade, que no Cristo já é realidade, aqui é potencialidade, mas somos iguais. Digamos, fazendo uma comparação bem tosca, que Jesus é uma lâmpada de 150 watts acesa, nós somos a lâmpada de 150 watts na prateleira do mercado, falta acender, mas a luz será a mesma. Isso somos. Aliás, é curioso porque nessa passagem do Sermão da Montanha, Jesus faz duas comparações no mesmo discurso. Ele diz, vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra. Quer dizer, nós somos sal e luz. Nós somos o tempero das coisas e a luz do mundo. Não é pouca coisa. Mas aí ele continua. Ele fala, ele conclui dizendo, brilhe a vossa luz, para que o Pai no céu veja em vocês e glorifique através de vocês as boas obras que Ele nos dá. Então, teu comando, Ele nos diz, sois luzes, porém brilhem essa luz. Então, quem estava ali recebendo esses ensinamentos, ele tinha luz para acender, mas não estava acesa. O que faltava? Qual que era a chave do interruptor para fazer funcionar essa luz? Era a vivência daquilo que Jesus veio ensinar. Quem quer me seguir, né, tome sua cruz e venha nos meus passos. Quem quer experimentar se a minha doutrina é boa, viva. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. E isso se transfere para nós. Quando Ele se coloca, ou nos coloca no mesmo plano, como luzes do mundo, que somos também, nós também estamos no mesmo plano. Deus e nós somos um. Nós e o Pai somos um. O Pai vive em nós, em cada um de nós. Hoje Ele vive adormecido, mas Ele vai viver plenamente quando conquistarmos todas as capacidades e potencialidades que nós temos latentes. Então precisa de um start. Não basta a nossa condição de filhos de Deus para nos assegurar
o papel de luzes do mundo, funcionais, efetivas, luminosas. Não basta, é preciso que a gente faça mais. E isso é uma coisa tão profunda e daria pano para a gente conversar tanto só sobre isso, que só para destacar Alberto Roden, que não era espírita, era um teólogo espiritualista, autor de vários livros. Ele fazia essa distinção muito clara. A gente fala, questão de sermos filhos de Deus. E ele dizia muito claramente: só é filho de Deus quem realmente assume essa identidade com o Pai. Enquanto a gente não assume, nós somos apenas criaturas de Deus, criadas por Deus. Para nos assumirmos como filhos de Deus, é preciso que haja estabelecida de fato essa identidade dentro de nós. E para isso é o Evangelho, porque é o que Jesus ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só se chega ao Pai através de mim, não através da figura de Jesus imagem, de Jesus símbolo. Muita gente cai nesse engano, aí compra uma imagem de Cristo, a cruz, e fica idolatrando a cruz, achando que é essa identificação. Não é. Aliás, espíritas que somos, sabemos que a alma, o espírito é imortal e a personalidade carnal é passageira, transitória e tudo mais, Jesus é um Cristo. Jesus Cristo. Agora, a personalidade de Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz há 2000 anos. E até ele atingir o ponto evolutivo que ele atingiu hoje, ele teve infinitas encarnações, como nós estamos tendo também. Então a imagem de Jesus é um símbolo, é um ídolo. Agora, o Cristo que nos empolga, que nos eleva até o Pai, ele se manifesta através dos seus ensinamentos do Evangelho. E só a vivência deles é que nos faz a ignição luminosa de nossas existências. Essa é a luz. Aí temos, o que a gente pode falar primeiro? Do alqueire ou da candeia? Vamos falar da candeia. O que é uma candeia? Porque aí o texto tem várias traduções, eles usam geralmente dois termos, tem candeia e tem velador. O que é uma candeia ou um velador? É um pedestal, um candelabro onde você põe a vela. A imagem que Jesus usou na época porque era assim, uma imagem de fácil acesso. Então, colocar a luz em cima da candeia. Também no Sermão da Montanha, complementando essa passagem, a parábola que a gente está estudando de Lucas, Jesus coloca o seguinte: não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Então, a vantagem do velador ou do candelabro é fazer com que a luz se difunda, que ela ilumine o ambiente, que ela ilumine onde ela está colocada. Então, a nossa luz deve exercer exatamente esse papel. Primeiro, que ela deve ser acesa em nós, através da concretização dessa identificação íntima com o Pai. Eu e o Pai somos um. Segundo, essa luz deve ser oferecida, ela deve ser espalhada, espargida. Ela não pode ficar guardada, ela deve ser difundida, apresentada. Por quê? Porque essa iluminação vai refletir e repercutir naqueles que estão à nossa volta, concorrendo para que cada um desses que esteja em contato com essa mesma luz se ilumine dela também, e também passe a ser ele mesmo outro foco de luz, ou reforçando, ou acendendo, ou unindo luzes. Porque a luz, o que é aqui nesse sentido? É a orientação da vida. Então, espalhar nossa luz a partir de uma perspectiva do Evangelho é viver aquilo que Jesus ensinou e mostrar pelo nosso exemplo para
todos aqueles que estão à nossa volta, que não existe forma melhor de entender a vida do que aquela que a gente adotou. E não no sentido material, mas no sentido interior, no sentido pessoal do espírito, da conquista do espírito. Porque aquele que vive como Cristo viveu, com base nos ensinamentos que o Cristo nos deixou, ele não tem medo, ele não tem insegurança, ele não tem temor diante das adversidades do mundo, ele não tem fraqueza, ele vive de forma plena, sem preocupações com o que vai acontecer depois, no futuro, ou o que vai acontecer com o seu espírito, ou para onde ele irá, ou o que irá acontecer com ele. Ele não tem essas preocupações. Ele sabe. Ele sabe que ele, usando o termo nosso, ele pegou esse tirão. Ele está seguindo. E não tem outro caminho que ele vai atingir, senão a meta principal, a meta síntese, que é a perfeição. Ter isso representa viver com uma segurança e com a serenidade plenas. Atravessar as adversidades do mundo de forma plena, plenamente equilibrada, plenamente confiante, plenamente tranquila. Tem pandemia, isso não é um problema para mim. Tem crise, isso não é um problema para mim. Violência, isso não é um problema para mim. Até a violência não é um problema. Jesus nos ensinou: não se preocupe com quem pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com o espírito. Mas se preocupe com quem pode matar o espírito. Esse é o perigo. E matar o espírito é tirar-lhe a luz. O espírito sem luz, ele morre, entre aspas. Porque ele evolui, ele deixa de crescer, ele deixa de viver. Agora, para isso ser pleno, não basta a gente acender isso em nós, é preciso que a gente faça isso brilhar. Brilhar para o próximo ver. Brilhar para aquele que ainda não conseguiu realizar essa ignição interior, para que ele possa se inspirar e buscar isso nele também. Para que ele veja e fale: isso é bom. Isso é o que eu quero para mim. E aí você transmite essa luz, repassa, porque ela está visível para todos. Qualquer um que queira vai se inspirar nela e pode também se realizar esse mesmo propósito. Isso é colocar a luz na candeia, deixá-la, oferecê-la para todos. Novamente, o exemplo maior é Jesus. Não só ensinou, ele viveu o que ele ensinou. Os 3 anos de vida pública dele foram um exercício diário, constante, interminável do Evangelho. Para ninguém ter desculpa, para chegar e falar: eu não entendi como é que faz, como é que eu vivo esse mandamento, como é que eu devo me portar diante de Deus. Não tem essa dúvida. Ele exemplificou. Então tem teoria e prática. Esse é o exemplo mais profundo da luz no velador, ou na candeia, né? Para todos, acessível a todos, ao alcance de todos. Dissipando dúvidas, dissipando sombras, as sombras da dúvida, né? Que são tão comuns no nosso dia a dia, né? Pessoas que acendem uma vela para o santo todo dia, rezam o terço todo dia, e de noite no jornal desejando a morte de fulano, de ciclano, vibrando com novelas, né? A novela é um exercício muito bom para a gente aferir quão grande está a nossa capacidade de caridade e vivência evangélica, né? Porque eles são especialistas nisso. Eles criam vilões assim. Maquiavel seria um estagiário perto da mente de quem cria. E é tão interessante que eles fazem um vilão que é próprio para a gente torcer para que ele morra. Aí a pessoa fica assistindo a novela inteira imaginando como é que aquele vilão vai morrer. E aí quando chega no último capítulo, que é o auge, aí o cara morre, aí se realiza com a morte do vilão. É a maior audiência da novela, né? Você fala: é isso. Então são coisas totalmente incompatíveis. Mas por quê? Porque tem sombra. Porque tem treva na compreensão.
Tem pontos sem luz. Pontos sem luz você não vê onde você está pisando. E aí a gente escorrega. E aí cai nessas ciladas. Acha que está certo e não está. Então, esse é o velador. E tem o alqueire. A luz não é para ficar debaixo do alqueire. Tem 3 blocos que a gente poderia separar. A gente já falou disso aqui antes, né? Assim, mais ou menos assim, grosso modo, como dividir a nossa humanidade? 3 blocos. Um aqui, bem grande por sinal, tá? De pessoas que não estão com a mínima vontade de assumirem a vivência a partir da perspectiva do espírito que são. Por quê? Porque o mundo é muito bom em seduzir no aspecto material. Então as pessoas, poxa, tem coisas materiais boas que me dão prazer, que me seduzem, que atendem os meus interesses, pleno, nunca chega. Então, isso é invencível. E isso faz parte, a gente não tem por que questionar, brigar contra isso, não, é parte, isso faz parte do processo. A gente já passou por isso. Esses ainda estão, esses são lâmpadas dentro da caixa ainda, né? Eles estão vivendo o momento deles e cada coisa tem o seu momento. Tem outro grupo, no outro extremo, bem reduzido. Esses são as luzes que já estão brilhando no alqueire, né, sobre o candeeiro, o candelabro. São pouquíssimos. Tudo bem, que muitos a gente não conhece, trabalhando pelo mundo, trabalho anônimo, porque nunca vão se divulgar. Essa é uma característica, eles não se divulgam. Não tem promoção pessoal, né? Mas eles fazem o trabalho, né? E a coisa é tão poderosa que, ainda que seja um punhado, isso corre o mundo, né? Quem no mundo não conhece Madre Teresa de Calcutá, por exemplo? Uma pessoa, né? São Francisco de Assis, uma pessoa que viveu há 900 anos, até hoje o mundo conhece a história. Você vê o poder da luz, de uma luz que seja, né? Bem acesa e bem exposta, bem divulgada, bem difundida. Olha o poder que isso alcança, né? Não sei quem aqui que conhece Uberaba, né? Você chega ali, você está chegando ali, você passa o rio, você já começa a sentir uma energia diferente da cidade. E quem é vidente, quem tem, quem é sensitivo, ou médio, né, sente isso de uma forma assim absurdamente concreta, sabe? Isso porque Chico morreu há quase 20 anos, 19, né? Então, é uma luz individual. Então, você netinha assim, um piquitico de nada, mas brilha o mundo inteiro. E o outro, o resto somos nós. Então, grande aqui, que é esse pessoal que estava no discurso do Sermão da Montanha. Eles foram até lá. Eles foram ouvir Jesus. Eles sabiam que Jesus estava vindo, eles sabiam já de ouvir falar pelas escrituras antigas. É o Messias, dizia-se. O Messias está por vir. E aí começaram a falar: olha, o Messias chegou. O Messias veio, está aqui, está pregando, está passando, curando os cegos, está fazendo milagres. Então eles foram atrás. Eles queriam ver o Messias, eles queriam ir ao encontro do Messias. Então eles foram buscar. Mas na hora H, que nem mais para frente tem uma passagenzinha que é mais atual possível. Dos discípulos, né, aqueles que estavam ali querendo, mas ainda assim, na dúvida. E aí um deles fala assim: mas isso que ele fala é difícil, hein? Quem que vai cumprir isso? Quem que pode aguentar uma coisa dessas? Né? O grau de renúncia, né? O grau de desapego, de desprendimento, quem que pode aguentar tudo isso? Do jeito que ele está ensinando. E aí, ó, quicaram a mula. É o pessoal que ainda está no lusco-fusco, sabe? Quer, mas ainda não quer tanto. Pegou a lâmpada, chegou até a colocar no soquete ver se servia, mas não acendeu. Somos nós, entende? E uma boa parcela de nós já tem uma luz acesa, que é muito bacana. Porém, essa luz está debaixo do alqueire, que é a outra parte da advertência do Cristo. Evite colocar debaixo do alqueire. E o que é esse alqueire?
para a gente trabalhar com o conceito, né? O que seria esse alqueire? É o ego, é a personalidade. É o cara que sabe o Evangelho, que estuda a doutrina de Kardec, para mostrar o erro dos outros, para poder indicar que o outro não sabe. Entende? É o doutor da lei. Ele sabe tudo. Sabe cada dia mais, porque ele estuda. Ele busca o conhecimento. E aquele conhecimento alimenta. Esse conhecimento é energia. Energia que faz com que essa luz brilhe, que ela alumie. Mas aí eu guardo ela. Guardo para mim, para o meu uso pessoal, para os meus interesses. Então a gente sabe. Ou vem aqui toda semana ouvir Evangelho. Entende? Por que lá na fora não funciona? Porque está guardado. Por que a gente continua? Toda semana, vindo, parece. Aí vai lá fora, continua fazendo as mesmas coisas. Continua incorrido nas mesmas condutas que a gente sempre correu. Porque está guardada a luz. Eu sei. Chego à noite, aí eu me sinto satisfeito porque eu estudei mais um capítulo do Evangelho, eu estudei mais um capítulo de Kardec, eu pude refletir. Está tão claro para mim a compreensão dos ensinamentos e tudo mais. Eu durmo feliz com isso. E no dia seguinte eu acordo, entende? Aí você acorda de manhã, o seu gato, o seu cachorro não usou a caixinha, você pisa de manhã, aquele resultado da imprudência do animal, já sai chutando o cachorro. O ovo queimou, a mulher vai ouvir um monte de impropérios. Aí você vai para a fila, vai pegar o carro para ir para o trabalho, leva uma fechada, já sai xingando todos que estão ao seu redor. No trabalho, o estagiário esqueceu de deixar o xerox tudo bonitinho, pau no estagiário. É um dia a dia de conflito, de descarrego, de violência e de agressão e de intolerância e tudo mais. Por quê? A gente estuda, a gente vê na palestra, a gente trabalha no centro, faz isso aqui. Por quê? Porque a luz está guardada. Está guardada debaixo do alqueire que é o nosso ego, que tem na capa do guarda-chuva o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos interesses, que devem ter prioridade sobre tudo. Briga, não briga. Adianta, não adianta. Jesus deixa bem claro, isso não funciona. Ter a luz e guardar ela debaixo do alqueire é melhor não ter, pelo menos você tem uma desculpa. Não tem, mas você tem. Então o problema desse parcela mediana, da média, né? Não é nem um extremo nem o outro, é a média, que é a nossa, está aqui. É esse. A luz a gente até tem, sabe? Não é esse o problema é que ela está guardada e continua guardada, continua escondida debaixo do alqueire. Aí a gente fica pensando naqueles conceitos que deveriam estar nessas reflexões nossas, né? Quando Kardec pergunta da força do mal na sua eterna disputa com o bem, né? Pela prevalência na Terra, né? Mas por que o mal, né? Parece tanto? Porque os bons são fracos, os bons são tímidos. E os espíritos foram muito educados, muito polidos com a gente quando falaram isso. Mas realmente é a luz debaixo do alqueire. Isso serve para nós, de forma mais incisiva, porque é muito nosso, principalmente. A luz a gente já busca. Entende? A gente já quer o Cristo. A gente vai atrás. Né? Nós queremos concretizar essa identificação, como Cristo nos falou. Eu e o Pai somos um. Nós queremos ser o tempero das coisas desse mundo, o sal da terra. Nós queremos ser a luz do mundo, porque é nosso anseio. A gente nasceu, a gente foi criado para isso. Porém, né, o nosso alqueire ele ainda é muito protetor e muito gostoso para nos cobrir. A gente não consegue abrir mão disso. E não funciona. E aí tem uma advertência que eu achei aqui num livro antigo, Caebar Schutter, que ele comenta essas parábolas. Aí ele diz o seguinte, né? Ele fala aqui: o fim da luz é iluminar, e o do sal é conservar e dar sabor, né? Dar sabor para as coisas, o sabor cristão, né? A
Jesus falou isso da gente, né? Vocês são luz e vocês são sal da terra. É isso aqui. Sendo os discípulos de Jesus luz e sal, mister se faz que ensinem, esclareçam, iluminem, ao mesmo tempo que lhes cumpre conservar no ânimo de seus ouvintes, de seus próximos, a santa doutrina do meio rabino, valendo-se para isso do Espírito que lhe dá o sabor moral para ingerirem esse pão da vida que é verdadeiramente alimento e sacia. Assim como a luz que não ilumina e o sal que não conserva, para nada prestam, assim também os que se dizem discípulos do Cristo e não cumprem os seus preceitos, nem desempenham a tarefa que lhes está confiada. Só servem para serem lançados fora da comunhão espiritual e serem pisados pelos homens. A candeia sobre o módio não ilumina, o sal insípido não salga, não conserva e nem dá sabor. Essa é uma advertência que a gente tem que refletir sempre. A nossa luz está guardada. O nosso sal dá sabor, né? Porque senão é um esforço em vão. Estão perdendo tempo. É melhor a gente redirecionar para aproveitar nossos esforços. Daí porque a gente pode, como aqui só para terminar, o Berto Roden, né, de quem eu usei bastante coisa aqui nessa palestra, ele termina dizendo o seguinte: a parábola da luz sobre o velador e sobre o candelabro é a mais alta sabedoria do autoconhecimento e da alta realização do homem. É muito importante a gente ter essa compreensão e refletir sobre como andam as nossas luzes e o que dela nós fazemos. Então agradeço muito a paciência de vocês, que vocês tenham todos uma ótima semana e que Deus nos abençoe a todos. Então agora a gente vai levando o nosso pensamento para buscar com muita alegria no coração todos esses amigos espirituais que hoje nos recebem nesse ambiente tão abençoadamente preparado para que a gente possa realizar os nossos estudos e desenvolver as nossas compreensões em torno do Evangelho do Cristo. A alegria de estarmos aqui mais uma vez, de estarmos permanecendo nesse caminho que escolhemos, de construção, renovação e iluminação interior. E com pensamento nesses amigos, nos nossos mentores, nos mentores da casa, nos mentores desse estudo, a gente agradece profundamente por toda a amizade, pelo amparo que nos é concedido, pela inspiração, pela confiança que nos infundem na trilha dessa jornada. E levando mais o pensamento, a gente vai buscar o nosso irmão maior, aquele que é a razão pela qual estamos aqui reunidos hoje, que nos trouxe e nos exemplificou, letra por letra, desse Evangelho bendito. O nosso Mestre Jesus Cristo, que a gente agradece profundamente, de coração cheio de alegria e de felicidade, pelas suas bênçãos, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua paciência para conosco, pela sua orientação permanente em nossas vidas, tal como um farol nos nossos horizontes, nos guiando, mostrando o caminho correto, infundindo-nos serenidade, força e coragem para prosseguir na jornada mesmo diante dos tropeços e dos desvios que o caminho apresenta. E em Ti, Mestre, a gente roga as suas bênçãos para que aqueçam cada coração aqui presente. Que cada irmão, hoje aqui reunido, possa levar consigo um pouco mais dessa confiança, desse calor que o Evangelho nos proporciona e da certeza de que, trabalhando em nossa renovação, a gente pode realizar em nossos atos exemplificações constantes de seus ensinamentos, funcionando assim como cartas vivas do seu Evangelho, auxiliando na retransmissão de seus ensinamentos para toda essa família humana que ainda não conseguiu abrir os olhos para essa realidade espiritual. E assim dar o nosso contributo para integrar cada vez mais a humanidade nos laços mais profundos de fraternidade, de união e de amor emanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti.